História da Igreja. História da Igreja. Aula 1. Bem-vindo a mais um fascinante estudo. Nessa parte, estaremos realizando uma incrível e fascinante viagem através da história da Igreja. A história da Igreja. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Creio na Igreja como universal Assembleia dos Santos, existindo em todas as partes da terra, tal como unidade do povo de Deus, eleita e separada do mundo, instituída por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para servir como clínica da alma, ajuntamento dos salvos, aperfeiçoamento e serviço dos santos. História da Igreja. Aula 1. Apresentação. Uma das verdades mais valiosas para nós como cristãos é que nossa herança possui um firme fundamento. Estamos alicerçados em sólidos fatos que nos permite levantar uma imponente estrutura na qual nossa crença se abriga. Todos os acontecimentos através dos séculos envolvendo a Igreja de Cristo são como pérolas preciosas que devem ser recolhidas e apreciadas uma a uma, pois em muitas delas se encontram a origem de fatos e decisões tão importantes que até hoje experimentamos e sentimos os seus reflexos. A história da Igreja é mais do que um estudo ou narração sistemática de eventos ocorridos. É mais do que uma ciência que transmite o conhecimento eclesiástico do passado. Essa maravilhosa disciplina revela a origem e acompanha o caminhar do maior segmento religioso do mundo, o cristianismo. A história não é como uma fumaça ou nuvem que passou. Ela está presente em nosso cotidiano. Cada ação e decisão de caráter mais abrangente sempre é praticada partindo de um princípio já estabelecido ou ocorrido em alguma época do passado. E em se tratando da Igreja, é possível entender de forma clara o porquê de sermos Igreja como somos. É insana a atitude de desprezar o passado da Igreja. Precisamos caminhar para frente, é verdade. Porém, ninguém pode afirmar que assim procede, se não sabe identificar seu ponto de partida. É conhecendo nossa história
que descobrimos quão evoluídos nos tornamos ou se declinamos em algum ponto. Essa ciência que aborda o passado da Igreja até a odiernidade deve ser tratada com apreço por todos, visto descrever fatos históricos, o que lega à humanidade uma herança magnífica. Só os tolos desprezariam isso. Será impossível para um povo, uma nação, uma comunidade ou até mesmo para uma igreja projetar-se para o futuro quando no presente não se está firmado em bases seguras, referenciais baseados em experiências vividas por pessoas através da história da humanidade, especialmente quando se trata da história da Igreja. Nada é tão emocionante quanto viajar de volta a um passado, muitas vezes banhado por lágrimas e coberto por períodos escuros, mas antes de tudo, marcado por triunfos e grandes conquistas de homens e mulheres que alimentaram ideais elevados, os quais verdadeiramente o mundo não era digno. Assim como a Bíblia é a história daqueles que ouviram quando Deus falou, história da Igreja é a história de todos nós vivida através dos séculos, prenunciada por Deus. A história da Igreja pode ser comparada a um conjunto de fatos reais acontecidos, que envolve parte da trajetória humana sobre a Terra, no que diz respeito aos aspectos físicos e também de pensamento, o que, de igual forma, lega grande contribuição à antropologia, filosofia, teologia, sociologia e etc. Vasta é a enciclopédia teológica e a história da Igreja ocupa lugar importante em sua composição. Ela pertence à teologia histórica, ou seja, a parte da teologia que delineia a história eclesiástica e acompanha o seu desenvolvimento. Estudar essa matéria é fundamental para harmonizar os conhecimentos teológicos adquiridos nas demais disciplinas. É importante a menção de que a Bíblia Sagrada é uma história, um relato, a história de Deus e do seu povo. Por trás de milhares de acontecimentos relatados nas Escrituras Sagradas está Deus, o construtor da história, o autor dos séculos, desde as origens de tudo quanto existe até o seu fim, descrito pelo Apocalipse. É o Senhor Deus que, como maestro do universo, opera. História da Igreja é, antes de tudo, a história de todos nós, pois é uma volta aos primórdios de uma instituição que alterou a rota do mundo. Como estudar História da Igreja? A história da Igreja, bem como quase todas as demais disciplinas teológicas, são melhores compreendidas quando divididas em partes. Isso não significa desunir os assuntos da história, isolando-os, porém, separá-los para melhor avaliação de cada porção em particular.
Essa desmembração do conjunto a ser estudado é importante, pois nos ajuda a compreender melhor o todo, fornecendo-nos uma visão panorâmica quando o conjunto é novamente montado. É importante que o estudante saiba que as formas de divisões da história são artificiais e variam de historiador para historiador. Isso precisa ficar claro. Todas as divisões históricas são sugeridas e não absolutamente precisas. É possível formular divisões e subdivisões diferentes dentro do mesmo assunto. No entanto, acredito que as divisões sugeridas nesse estudo se ajustam precisamente de uma forma lógica ao conteúdo apresentado. Por esse motivo, o oriento a conhecer bem cada divisão, pois assim, ao término dessa disciplina, você terá adquirido uma visão linear e coerente da história geral da Igreja.